aí, gente, esse aqui é o trabalho do Murilo, do Pedro e do Rodrigo. A gente está aqui num congresso em São Paulo, então a gente está fazendo esse vídeo aqui para mandar para vocês as nossas vivências. A gente está mandando assim, dublando, tipo, eu vou dublar esse cara aqui, depois vai vir outro cara lá, que o Pedro vai dublar, e depois fecha mais um cara com o Rodrigo dublando. E aí é o seguinte, eu quero falar para vocês das nossas vivências, das nossas experiências. Que foi assim, a gente não observou o mesmo fenômeno, a mesma pessoa. Então, assim, o que une o nosso trabalho é que todas as observações foram feitas em contexto escolar. O Pedro viu pessoas com deficiência na universidade, eu e o Rodrigo vimos ali no colégio de aplicação. No colégio de aplicação, que existe ali um programa de inclusão de pessoas com deficiência, que é muito interessante e parece muito efetivo no sentido de tirar algumas barreiras atitudinais e alguns estranhamentos que a deficiência pode causar, como a gente viu durante a aula. Falo isso em relação às crianças. As crianças sem deficiência com deficiência parecem interagir muito bem mesmo. Mas isso aí vocês ignoram. Vocês ignoram que é o estagiário pôs o slide, então vamos focar aqui no que eu estou falando, entenderam? É isso aí. Como eu ia falando, o que a gente vê de barreira atitudinal, ignora isso aí, ignorem. O que a gente vê de barreira atitudinal é entre docentes e as crianças com deficiência. Tinha uma criança lá que eu estava observando que tinha paralisia cerebral, era cadeirante, com dificuldades motoras severas. E aí ele encontrou pelos corredores do colégio outra criança que era deficiente e cadeirante. Outra criança com deficiência, né? Vamos usar o termo correto, né, Adriano? Então, e aí os docentes forçaram uma interação entre eles. Foi uma coisa muito bizarra, sério, foi um negócio muito bizarro. Tipo assim, uma criança sem deficiência e outra criança sem deficiência, seria difícil de ver os docentes ali forçando tanto uma interação. Como se crianças com deficiência, todas elas tivessem que ser amigas. Entenderam? A relação, problemas da quando os adultos entravam ali na relação. Crianças com crianças, desde pequenas convivendo, não traziam problemas. O convívio ali, entretanto, que eu queria falar aqui, queria falar outra coisa de barreira arquitetônica que eu vi. Tinham degraus ali no colégio. Você pode pensar que o colégio é modelo, tem todo um programa de inclusão, ele não tem problemas, mas tinha sim. E aí, o que gera problema arquitetônico, gera também uns problemas atitudinais, no sentido de que eles têm que tomar outros caminhos, e aí eles se isolam dos seus amigos. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Uma superação de uma barreira arquitetônica tem que trazer não uma alternativa para as pessoas com deficiência, mas sim o melhor caminho para todos ali conseguirem se integrar. Entenderam? Essas duas coisas me chamaram bastante atenção. Agradeço aí a atenção de vocês e aí vem o Pedro falar mais um pouquinho, contar mais algumas vivências. Obrigado. Fala pessoal, aqui é o Pedro, finalmente tô barbudo, sonho realizado. Enfim, eu vim aqui para falar sobre minha vivência de 3 meses como transcritor ao lado de uma estudante universitária surdo-oralizada. Essa estudante tem um implante coclear desde pequena e ela usa um aparelho FM em sala de aula, que funciona como que um amplificador da fala do professor, né? Ela usa uma parte desse aparelho no ouvido e o professor coloca outra parte pendurada no pescoço. Primeira coisa, né? As primeiras barreiras que ficaram claras para mim foram relacionadas a esse aparelho, aos problemas técnicos dele. Chiados, variações de amplitude, problemas com bateria do aparelho incomodavam a aluna e atrapalhavam ela durante a aula. Também a relação dos professores com esse aparelho. Não conheciam a tecnologia e ficavam um pouco receosos, ansiosos ali, perguntando para ela constantemente se ela estava entendendo a aula, se ela estava ouvindo. E isso incomodava, né? Se eu tirar isso aqui... Opa, tirei. Então, e a fala dessa estudante também é uma fala um pouco enrolada. Então o professor tem que ter paciência e tempo para ouvir ali. E às vezes isso não acontecia, sabe? Ela perguntava, ele não entendia, ele respondia, ela não entendia. Então criava umas confusões, assim, umas barreiras comunicacionais mesmo, que eram incômodas. Além disso, pude ver algumas barreiras metodológicas, né? Barreiras do tipo o professor falar voltado para a lousa, de modo que a aluna não conseguia fazer a leitura labial, né? Vocês podem perceber a minha indignação pelo gesto da minha mão, né? Dá pra ver. Além disso, ele passava vídeos com áudio durante a aula e ela não podia acompanhar. A pior coisa que eu pude perceber
foram as discussões em sala de aula, né? Durante a discussão em sala de aula, ela não conseguia participar e ficava realmente perdida, porque ela não conseguia ver de onde vinham as vozes, a gente sentava na frente e muita gente falava de trás, então ela não percebia que estavam havendo discussões, ela ficava muito perdida do andamento da aula mesmo. Espera aí um pouco que eu vou trocar de microfone aqui, não sei porquê, mas eu vou trocar. E por último, eu pude perceber algumas barreiras de natureza atitudinal por parte dos colegas da sala, né? A relação da turma com ela é muito ruim, muito precária, assim. Eles mal se cumprimentam, e às vezes as pessoas dão um oi, assim, mas é só aquele oi cordial ali, sabe? Realmente não tem nenhuma conversa depois, nada demais. Eu quase nunca vi ela conversando com algum colega. E ela também diz não gostar muito da turma, né? Ela diz que como são pessoas mais jovens e muito festeiras e tudo mais, ela não tem os mesmos valores. E refletindo um pouco sobre a possível relação entre a deficiência dela e esse relacionamento distanciado assim com a turma, teve uma coisa que chamou muito a minha atenção durante a minha atuação, né? Como eu transcrevia a aula, eu ficava pensando no que eu não estava conseguindo passar para ela pela transcrição, né? E eu percebia muitas coisas que realmente me tocaram no momento, assim. Por exemplo, ela perdia as piadas, sabe? Ela perdia as comicidades, as curiosidades, tudo que o professor trazia que estava fora do conteúdo e eu não tinha como escrever ali. E eu fui percebendo que não é a mesma aula que a gente assistia, sabe? Porque quando você não tem contato com essas peculiaridades assim da aula, você não cria um vínculo ali com o professor e um vínculo com a turma que vai se criando durante as aulas e você se atenha ao conteúdo, sabe? E isso é uma coisa muito chata. Então eu pensei nesse sentido, assim, sabe? Por não ter realmente acesso a todas as peculiaridades da aula, a deficiência o ambiente em que essa deficiência está sendo vivida cria algumas barreiras comunicacionais, metodológicas que levam a barreiras atitudinais. Né? Eu acho que é isso. Agora eu vou passar a palavra para o meu grande amigo Rodrigo Caio. Obrigado. Opa, valeu, Pedrão. Então, gente, como o Murilo falou, eu e ele fomos no colégio de aplicação. Porém, eu fui numa sala diferente da dele. E lá eu achei interessante como que era a relação de duas meninas com lesões e o restante da sala, e como a interação com o professor. Porém, as duas meninas tinham lesões bem diferentes uma da outra. Enquanto a primeira ela tinha uma má formação do braço direito que resultou numa amputação do antebraço, a segunda ela tinha uma lesão mais severa. Ela era cadeirante, ela tinha dificuldade de realizar movimentos motores finos, ela não tinha a fala articulada e ela tinha deficiência intelectual. É interessante como que pensar como que as duas lesões afetavam a vivência dela em sala de aula. Enquanto a primeira, ela parecia participar da aula sem sofrer com nenhuma das barreiras. Ela realizava todas as atividades propostas pelo professor e a lesão dela não causava nenhum estranhamento para o resto da sala. Enquanto a segunda menina, ela, apesar de sempre estar no ambiente da sala, ela acompanhava uma aula paralela, normalmente até relacionada ao tema dado pela professora, porém, sentado em um canto da sala, sendo dada instruções por uma ou duas assistentes pedagógicas. E dava para perceber que ela sofria bastante com algumas barreiras dentro da sala de aula, inclusive arquitetônicas. Ela saía bastante da sala de aula e toda vez tinha que mexer as cadeiras para conseguir passar a cadeira. E ela tinha bastante dificuldade de comunicação entre a estagiária e a menina. Dava para perceber que às vezes era muito difícil a estagiária entender o que a menina estava manifestando. E como ela tinha dificuldade em realizar movimentos motores finos, a maior parte dos instrumentos era bem inadequado para ela. O mais interessante é pensar como que esses dois casos contemplam muito o modelo social de deficiência que a gente aprendeu, né? A primeira menina, ela tinha uma lesão, o que não dificultava a interação dela com o restante da sala. Enquanto a segunda, ela tinha uma deficiência. Até pela complexidade da lesão dela, tinha uma dificuldade de adequar e contemplar os instrumentos e meios utilizados em sala de aula para a particularidade da lesão dela. Acho que é isso, galera. Valeu aí, hein? Alguma dúvida?